Boa noite. Bem-vindos ao primeiro dia da Semana de Formação, Cultura e Trabalho. Obrigado pela presença de todos. Espero contar com vocês nos próximos dias das nossas atividades, que vão até a próxima quinta-feira, dia 29. A ideia dessa Semana de Formação, Cultura e Trabalho é discutir com os nossos convidados e com vocês ao longo da semana o atual cenário da qualificação profissional e do trabalho na área cultural e debater os desafios, iniciativas e propostas para ampliar as iniciativas de formação nesse campo, que certamente só tem a crescer. Amanhã à tarde continuamos aqui na Biblioteca Alceu Amoroso Lima com 2 painéis para discutir como essa questão da formação está presente no Plano Municipal de Cultura, visando a discussão do seminário, possa ser incisiva sobre as políticas futuras. E também para discutir informações que temos a respeito do mercado de trabalho na cultura, do ponto de vista econômico e demográfico. Na quarta-feira, entraremos em campos profissionais específicos, debatendo a formação em cenografia, biblioteca, gestão e produção cultural, com grandes especialistas de cada área. E na quinta-feira, vamos até o Centro de Pesquisa e Formação do SESC para debater experiências de cursos em gestão cultural e no campo do audiovisual. Vocês podem conferir a programação no site, www.semanadeformação.com.br, e no Facebook vislumbrar um pouco da discussão do caderno de conteúdos que estamos distribuindo com textos de alguns dos nossos palestrantes e debatedores. Importante mencionar que encaminharemos os certificados de participação por e-mail. Peço que nos solicitem, caso tenham interesse em receber. O seminário é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Centro de Pesquisa e Formação do SESC. A produção é da Muriçoca Multimídia. Gostaria de agradecer às equipes do Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura, da Biblioteca Alceu Amoroso Lima, do Centro de Formação de Cidade Tiradentes e do Centro de Pesquisa e Formação do SESC, sendo que muitos aqui estão presentes, em especial a Andréa Nogueira, a Rosana, a Daniela Ribas, a Maria do Rosário, ao Danilo Santos de Miranda. No final do debate, hoje ofereceremos um café para confraternizar e alinharmos mais informalmente nossas expectativas de discussão ao longo da semana. Gostaria, então, de chamar à mesa o nosso mediador de hoje, Guilherme de Cerqueira César, que é coordenador de território da SPCine e esteve à frente do Centro de Formação Cultural da Cidade de Tiradentes e da Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura, nos últimos anos, cuidando dessa pauta da formação profissional em cultura na Prefeitura de São Paulo. E também convidar à mesa os nossos convidados especiais da noite, Danilo Santos de Miranda, diretor regional do SESC São Paulo, e Maria do Rosário Ramalho, secretária municipal de Cultura. Danilo e Rosária, por favor. Passa a palavra ao Guilherme. Olá, boa noite. Uma honra para mim mediar esse debate do lado dessas 2 feras. Só para, então, entender, a gente vai fazer uma dinâmica de 15 minutos de fala inicial de cada um dos convidados, a partir de algumas questões norteadoras, e depois a gente abre para perguntas, tá? Então, o que norteou um pouco, acho que... Primeiro, eu queria dizer que acho esse debate vital nesse momento, o tema desse seminário, formação, cultura e trabalho, muito porque eu acho que eu e muitos companheiros que eu vejo da área cultural muitas vezes começam a trabalhar com cultura muito por uma militância, né? Militância que envolve paixão, utopia, entrega, não necessariamente por uma escolha financeira, de carreira e tal. Aí a gente vai se tornando, na medida do possível, profissionais, trabalhadores da cultura, sempre com muita dificuldade, sempre militantes. Acho que a militância nos acompanha. Mas
a gente quer, e vai continuar sendo sempre militante, mas a gente quer trabalhar e viver bem daquilo que a gente acredita e de algo tão desafiador, que é você dizer, eu sou um profissional da cultura, com a complexidade que isso pode ser, com as diversas áreas que isso pode abranger. Tive uma experiência breve, de 4 anos, mas muito intensa, num equipamento público municipal, que trouxe essa utopia como desafio de uma política pública numa região da cidade especialmente difícil de conseguir trabalho, de conseguir emprego, de conseguir viver, que é o Centro de Formação Cultural da cidade de Tiradentes, e que não foi escolhido à toa, e foi escolhido para ser um equipamento público de ampla programação cultural, mas que também trouxesse esse desafio da formação profissional, não necessariamente profissionalizante, reduzindo, talvez, mas profissional. Então, abria a possibilidade para alguns cidadãos da cidade de Tiradentes ou outros que frequentassem de vislumbrar a cultura como possibilidade de trabalho. Disso também ser uma possibilidade para um cidadão da cidade de Tiradentes, um lugar que sempre teve uma movimentação cultural tão forte. O SESC foi parceiro lá da nossa iniciativa do Centro de Formação e a Secretaria também. Então, para mim é uma honra estar aqui. Eu agradeço pelo convite. Então, eu acho que, enfim, quase que dispensam apresentações desses dois, mas um pouco que a gente discutiu, conversando com a coordenação da semana, era 2 questões fundamentais. Uma de âmbito talvez mais pessoal, mais profissional, que nos interessa para esses dois, que é um pouco do percurso de formação profissional de cada um deles, até se tornarem os profissionais que são e o que representam no campo cultural da cidade. E o outro, aí, complementar, para nortear um pouco o papel que eles enxergam, então, das respectivas instituições, Secretaria Municipal de Cultura e o SESC, no campo cultural da cidade, como esses papéis que o SESC e a Secretaria têm traduzem um pouco perfis e demandas de profissionais da cultura. Então, que papel que o SESC e a Secretaria da Cultura também têm hoje na formação de profissionais da cultura. E a gente sabe que tem. Eu acho que eu vou passar para a Rosário primeiro, que ela é mulher, e agradeço. 15 minutos. Tá. Você avisa se o tempo tiver. Boa noite. Primeiro, eu queria dizer que é uma realização, quando o Wilke anunciou aqui que é uma realização da Secretaria da Cultura, é uma realização da Secretaria da Cultura, na verdade, por meio de uma parceria que foi feita com a Muriçoca e que o Wilke representa, né? Então, o mérito da organização do evento é deles, né? Eles é que organizaram. Quando é uma ação da própria secretaria, são os servidores da secretaria que organizam, né? Nesse caso, a responsabilidade é do Wilke, tá bom? Mas eu queria dizer, na verdade, que o Wilke conseguiu muitas coisas. Juntar, quando eu soube que tinha conseguido a agenda do Danilo para estar aqui hoje comigo na abertura, eu sou mais arroz de festa, estou mais nas coisas da secretaria e tal. Acho que é um esforço importante e também a procura, o grande número de inscritos, acho que simboliza aí um interesse. Acho que o Guilherme, quando fala desse momento, nós estamos num momento bastante peculiar, né, no país, aí, de discussões e tal. Na cidade, um momento eleitoral em que o papel da cultura está em debate, né? Não sei se vocês tiveram oportunidade de ver a Folha de ontem, se não tiveram, vejam, especialmente na internet, porque eu acho que, pelo menos o que eu vi no caderno impresso, não estava completo, da proposta dos candidatos para a cultura. Acho que vale a pena olhar na internet e ver o que está colocado e refletir a respeito. Além disso, esse momento no país em que se discute a mudança no ensino médio, né, e a retirada da obrigatoriedade do ensino de determinadas disciplinas, que são justamente as disciplinas que fazem pensar, que estimulam o pensar, eu acho que colocam essa discussão ainda mais aqui da formação, ainda mais no centro do debate, porque se isso sair da escola, né, nós temos muito que ter espaços dedicados a isso, dedicados à formação, à reflexão. Então, acho que é realmente um momento bastante
propício para nós pararmos e pensarmos aqui. Bom, em relação à trajetória, eu vou falar rapidamente. Eu sou funcionária da Prefeitura de São Paulo há 34 anos, não como funcionária, fui estagiária, depois, enfim, fiz concurso e tal. E a minha formação na cultura veio muito disso que o Guilherme falou. Por uma circunstância, acabei indo trabalhar numa casa de cultura, numa situação em que eu sou assistente social, minha formação de origem é em serviço social, e depois eu fiz mestrado em ciências sociais, mas eu fui trabalhar na secretaria por força de circunstâncias de mudanças de gestão, em que o meu trabalho já não via muito sentido no trabalho que eu estava desenvolvendo na Secretaria de Habitação, onde eu tinha trabalhado 11 anos. Então, fui trabalhar numa casa de cultura, fui beber da formação justamente do Instituto Polis, na época, porque não tinha, era na gestão Maluf e depois Pita, em que você não tinha diretrizes para o trabalho. A diretriz era realizar evento, e aquilo não nos satisfazia no trabalho, então a gente foi buscar o que existia de diretriz, estudar a questão da cidadania cultural, enfim, uma série de coisas que já tinham sido postas em prática na própria Secretaria de Cultura, mas eu não estava na Secretaria de Cultura, na gestão da Marilena, por exemplo. Enfim, uma série de coisas foram se desenvolvendo e a gente foi juntando informações aqui e ali, pesquisando e desenhando algumas coisas. Eu tive, depois disso, dessa experiência na Casa de Cultura, onde eu fiquei 7 anos, a oportunidade de trabalhar na Câmara Municipal com o Nabil Bonduque, que era vereador, foi secretário e agora voltou a ser vereador, que, aliás, fez a emenda que viabilizou essa atividade aqui. Na Câmara, foi um outro processo de formação, que eu falo que é onde você aprende a política como ela é dura, é difícil de entender, quer dizer, mas mesmo na Câmara Municipal, mesmo num ambiente que não é muito favorável ao aprendizado, para mim, foi uma experiência muito importante poder pesquisar sobre as experiências de financiamento à cultura, legislação de participação na área da cultura, enfim, na verdade, pesquisar para poder formular, quer dizer, porque senão você também sai tendo ideias brilhantes, iluminadas, que saem do gabinete que não servem para nada. Tem várias leis que são aprovadas e que servem mais de decoração, ou de nome de rua, ou de aniversário de determinada coisa. Então, como pensar uma legislação para a cultura que faça algum sentido e que, enfim, responda a uma demanda que, de fato, existe na sociedade, né? Então, integrar-se nas comissões da Câmara Municipal, pesquisar a legislação existente, partindo do pressuposto que a gente não sabe tudo, quer dizer, que não é porque São Paulo é a maior cidade do país que aqui estão necessariamente as melhores experiências ou a melhor legislação. Quer dizer, existem outras coisas, outras cidades que tinham já avançado bastante nesse sentido. Então, estar na Câmara Municipal permitiu não só ter contato com vários movimentos culturais, organizações e tal, mas, a partir de um entendimento e um conhecimento que já havia do Executivo, juntar isso para pensar na Câmara como fazer uma legislação, por exemplo, que respondesse a uma demanda, né? Isso é um exemplo que a gente pode dar em relação a isso, que eu não sei se vocês conhecem, é a formulação do programa VAI, que é o Programa para Valorização de Iniciativas Culturais, que financia projetos de baixa renda. Um programa que surgiu justamente da escuta dos vários setores da juventude que circulavam lá na Câmara e participavam dos debates da Comissão da Juventude, em que a juventude era vista muito como um problema, né? Os jovens eram os que mais matavam e mais morriam, e, no meio disso, tinha tantas outras coisas que as pessoas não conheciam. Então, essa também foi uma experiência bastante importante na Câmara Municipal, de poder conhecer esses outros mecanismos e outros setores. Depois disso, voltei para a Secretaria, coordenei o próprio programa VAI, depois a área de fomentos, depois voltei para a Câmara, fizemos outras coisas, como a isenção do IPTU dos teatros, enfim. E depois voltei para a Secretaria de novo, e aí acho que é uma experiência que poucos funcionários têm, que é de poder viver o legislativo, viver o executivo, saber como funcionam os dois poderes e transitar entre eles, né? Então, acaba sendo uma experiência que
ajuda na formação de outras pessoas, na minha própria, mas de outras pessoas, porque as pessoas às vezes querem muita coisa, tem um programa que você acha que é exitoso, um programa que é de um governo, você quer que ele se torne um programa de Estado, mas será que um projeto de lei é o melhor caminho para isso? Enfim, essa é uma reflexão bastante comum. Na Secretaria de Cultura, aí vindo já um pouco para o que o Guilherme nos pede aqui, que acho que interessa a vocês, nós temos diversos programas que a nossa expectativa é justamente que, com o Plano Municipal de Cultura e com a implementação do plano, articulem-se cada vez mais entre si. Mas nós temos 3 escolas na Secretaria, 2 dentro do Teatro Municipal, né, da Fundação Teatro Municipal, que é a Escola de Bailado, né, a Escola de Dança da cidade de São Paulo, a Escola de Música, e temos, fora da Fundação, a EMIA, que é a Escola Municipal de Iniciação Artística. A EMIA tem por volta de 1.000 alunos e a Escola de Dança e de Música juntam 1.300 alunos, né, que ficam bastante tempo, ficam cerca de 7 anos, mais ou menos, e recebem uma formação continuada que não é profissionalizante, quer dizer, nenhuma delas dá o diploma, o certificado de um curso profissionalizante, mas tem a possibilidade de continuidade, né? Tanto no caso da Escola de Música, a gente tem depois a Orquestra Experimental de Repertório, que pode absorver bolsistas, né? E depois ainda tem a possibilidade de chegar na Orquestra Sinfônica. Então, é um caminho que é bastante interessante para quem frequenta as escolas, né? E no caso da Escola de Dança também, a gente tem depois o Balé da cidade de São Paulo, claro que com um número menor, mas forma também pessoas voltadas a essa área do conhecimento. No caso da EMIA, as crianças começam pequenas, né? Escola Municipal de Iniciação Artística, e é dança, teatro, música e artes visuais que funcionam de maneira integrada. E as crianças também podem permanecer por muito tempo, né? Dá uns 7 a 8 anos, depois não querem sair porque é um lugar maravilhoso. EMIA, não sei quem conhece, funciona ali no Jabaquara. Esses programas e essas escolas deveriam funcionar de maneira mais integrada, né? As escolas de música e de dança do teatro têm uma ligação maior e a EMIA fica mais afastada, ela é quase uma ilha dentro da Secretaria de Cultura, porque, inclusive, geograficamente, ela está mais afastada, né? Então, são cursos de mais longa duração e né, que propicia à criança e ao adolescente uma formação continuada nessas áreas de música, dança e, no caso da EMIA, teatro, artes visuais, música e dança. Nós temos dentro da Secretaria, em parceria com a Secretaria, o Centro de Referência de Dança, que é uma coisa dessa gestão, que tem feito um trabalho bastante importante, não é uma ação direta da Secretaria. Nós fizemos um edital e hoje a Cooperativa Paulista de Dança responde por esse centro de formação e tem procurado fazer um trabalho bastante diversificado em dança, né, com formação mais de aprofundamento, nesse caso, não necessariamente de iniciação, em geral são pessoas que já têm a ver com dança ou já fazem coisas de dança. É um espaço onde se pode ensaiar, onde se pode fazer debates, apresentação, e tem também oficinas, né? Aí é uma parceria nossa com a cooperativa. A prefeitura repassa um recurso para eles e eles têm um programa, é uma cogestão, né? Não é uma coisa... O termo de referência, quando se fez o edital, já se diz o que é esperado daquele espaço e garantir a diversidade de público presente lá é uma diretriz importante, e a diversidade de ações em relação à dança. Depois nós temos outros programas, tem o vocacional e o programa de iniciação artística, que também hoje tem por volta de 4.000 pessoas envolvidas, né? O programa de iniciação artística é para 5 a 12 anos. É isso, Amilcar? 14, 5 a 14, e o vocacional acima de 14.
Iniciação artística tem por volta de 1.500 envolvidos, orientandos, e o vocacional por volta de 2.500, espalhados em CELs, casas de cultura, centros culturais, bibliotecas, e são programas de experimentação. No caso de iniciação artística, é um programa importante que complementa a atividade escolar, mas muito de experimentação. As pessoas, os orientadores trabalham em duplas ou quartetos, né, e se revezam, trazendo para as crianças um conhecimento que nem sempre é dado na escola, né, na maior parte dos casos, e permite que eles possam ter uma informação e um conhecimento diferenciado, né. Ele é mais restrito, a gente tem, acho que 18 CELs e alguns outros espaços. No caso do vocacional, ele é bem mais espalhado, tanto em CELs quanto em casas de cultura, e aí acima de 14 anos. Em teatro, ele nasceu, na verdade, a partir do teatro, e depois veio dança, música, artes visuais, literatura, né? A literatura veio mais recentemente, né? E aí a ideia é inserir esse orientando no mundo, né? Tá, o Guilherme está me dizendo aqui que o meu tempo esgotou, então vou falar mais rapidinho. A gente tem as oficinas de iniciação, que aí é mais livre expressão, que são as oficinas que acontecem nas casas de cultura e nos espaços culturais. Também são muitas oficinas aí de tempo mais curto, né? Da EMEA já falei. E aí alguns programas que eu acho que merecem um destaque. Um é o Jovem Monitor Cultural, que é um programa aprovado por lei, que é um programa que acaba sendo formação para a gestão. Ele tem 1.200 horas, das quais 240 são para a parte teórica e o restante para a vivência prática nos nossos equipamentos. É claro que essas pessoas contribuem para a ação que a gente já desenvolve na secretaria. Eu, que fui estagiária da prefeitura, considero um estágio de alto luxo para o padrão do que eu tive, porque o estágio, para mim, foi uma experiência muito marcante. No caso do Jovem Monitor Cultural, tem uma troca entre aquele jovem e os funcionários da secretaria, que acho que alimenta muito a secretaria e mudou a cara da secretaria o programa. Ele é feito por meio de uma parceria com 2 organizações hoje, que são a Ação Educativa e o Poli, selecionadas também por chamamento, e que é bastante importante para a secretaria. Nós temos 240 jovens monitores espalhados nos nossos equipamentos e que revitalizaram a secretaria. E, por fim, eu queria falar do VAI e dos agentes comunitários de cultura. Eu sei que já esgotou, mas eu vou economizar aqui, que é o seguinte, que são programas que não foram pensados para a formação, no sentido de que as pessoas chegam, sentam e ficam recebendo a informação, ou depois vão para uma vivência prática, mas são programas que têm um caráter formador muito importante, com resultados que têm se mostrado bastante satisfatórios e visíveis, né? No caso do VAI, é um programa de financiamento para jovens de baixa renda, a partir de 18 anos, muitas vezes jovens que nunca tiveram uma conta bancária, né? Nunca tiveram a responsabilidade de ter que gerir um recurso, e aí o que precisa no programa é ter uma ideia que seja factível, que você consiga traduzir de alguma forma num projeto, que pode ser um projeto muito simples, mas a partir do momento que aquele grupo de jovens é selecionado, ele tem um acolhimento na secretaria em que ele vai entender como funciona todo esse processo da gestão pública, quer dizer, desde rever o cronograma do projeto dele, se aquelas ideias que ele colocou no projeto cabem dentro do cronograma, se aquele orçamento que ele pensou faz sentido para aquilo, se ele não esqueceu de colocar, por exemplo, verba do transporte, se ele vai circular, né? Se ele previu a alimentação, se ele vai fazer uma oficina de mais longa duração e ele tem a oportunidade de rever. Se ele não previu, ele pode ajeitar o projeto dele. Enfim, sempre com acompanhamento técnico. Então, o que a gente vê depois, com o passar dos anos no programa VAI, é que a maior parte das pessoas coloca no seu depoimento que o VAI, muito além da realização do projeto, foi uma escola de gestão, né? Justamente por poder ter esse aprendizado que serve para a vida. Muitos deles depois ficaram como profissionais da cultura e tal. E o agente comunitário de cultura, que, na verdade, é uma bolsa, né, que foi
na época da campanha do Fernando Haddad, apresentada para ele por pesquisadores da cultura, que é uma bolsa de R$1.000 por mês, uma bolsa que dura 1 ano, para o ativista cultural das diferentes regiões que está no território. Então, você desenvolve uma ideia sua, mas a gente também aprimorou esse edital agora recentemente para poder desenvolver atividades nos bairros conectadas aos nossos equipamentos, que é um outro programa também que tem um momento de formação em que a pessoa volta e, enfim, se encontra com outros agentes, faz trocas importantes que também coloca numa posição privilegiada de gestor. Então, aqui tem um breve painel aí de como funciona a Secretaria de Cultura. Nós temos uma diretoria de formação, mas que não junta todas essas coisas. A ideia é que, com o plano, a gente possa desenvolver isso. E, mais recentemente, só para encerrar, com o Centro de Formação Cultural da cidade de Tiradentes, na verdade, quando ele foi pensado, ele já foi pensado com essa ótica de que cada vez mais a cultura amplia a sua atividade e, muitas vezes, você não encontra no mercado os profissionais que você precisa para o desenvolvimento dessa atividade. Então, por exemplo, muitos grupos, a gente tinha esse problema no VAI, mas é super comum, muitos grupos não têm produtor. E aí, às vezes, a pessoa que faz a arte e que se apresenta não está preparada para prestar contas ou para organizar o cronograma ou para planejar as atividades, então precisa complementar essa atuação. E, além disso, para montar um espetáculo, para fazer um filme, não sei o que, você precisa do iluminador, você precisa do maquiador, você precisa do cenógrafo, você precisa de uma série de coisas que não tem formação. Então, na Secretaria de Cultura, em relação a este ponto, nós ainda estamos engatinhando. Acho que uma coisa que é importante falar é da necessidade de nós aprimorarmos lá a articulação entre essas várias ações, mas de que eu acho que não há expectativa, nem nossa e nem é o caso, de a Secretaria de Cultura assumir outras ações de formação mais diretamente. Acho que é super importante a gente poder contar com parceiros, como é o caso do SESC, por exemplo, em que aí vou deixar para o Danilo falar, mas que é super louvável o Centro de Formação de Centro de Pesquisa e Formação que o SESC desenvolve, que é um suporte importante, acho que para todos os órgãos públicos, para todo mundo que quer estar na gestão. Então, acho que a ação tem que ser complementar das secretarias, do que é direto do poder público, com outros parceiros, e o SESC é um parceiro importante nesse sentido. Deixo aqui para o Danilo, depois a gente volta a falar. Obrigada. Obrigado, Rosário. Vou passar aqui para o Danilo. 20 minutos, que nem teve. 20, tá bom. Boa noite a todos, a todas. Nessa noite de inverno, em plena primavera, pelo menos no início da primavera, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite. É muito importante, agradável discutir essas questões. Inicialmente, um testemunho pessoal, como foi pedido pelo Guilherme, no sentido de falar um pouco a trajetória minha, pessoal, e como é que eu estou aqui, né? E por que eu estou aqui. Eu não sou de São Paulo, eu nasci na cidade de Campos. Quando eu nasci, chamava-se Campos. Hoje chama-se Campos dos Goitacazes. Acrescentaram um pouquinho um antigo nome da aldeia original dos índios, quando foi criado lá no século XVII. Mas, enfim, hoje chama-se Campos dos Goitacazes, que fica no norte do estado do Rio de Janeiro. Família classe média, trabalhando intensamente. Meu pai, perdi minha mãe muito cedo, foi colocado no colégio interno dos padres jesuítas, em Nova Friburgo, muito cedo. Colégio chamado Colégio Anchieta. Um colégio tradicional, importante, que valorizava naturalmente, naquele tempo era um dos colégios internos mais importantes, juntamente com Caraça, que ficava perto de Ouro Preto, e outros colégios internos famosos aí pelo Brasil afora. Era mais um. Naquele colégio, muitos anos antes, tinha estudado Carlos Drummond de Andrade e outras pessoas conhecidas. Mas é curiosa a história de Carlos Drummond, porque ele foi expulso do colégio. Porque ele andou escrevendo alguma coisa que os padres na época não gostavam. Mas eu só soube disso mais tarde. Mas, enfim, é uma formação muito
dura, rígida, intelectual e humana no sentido mais profundo do termo. Aquele colégio que levava em conta todos os aspectos da vida, onde você desenvolvia não apenas o conhecimento, a vida intelectual, mas a vida social, esportiva, artística, como parte do processo, como algo absolutamente vital. Isso tem a ver um pouco com esse momento que nós estamos vivendo na discussão do famoso ensino médio. Eu que tive uma formação muito ligada às chamadas humanidades no meu tempo, humanidades é aquele estudo que levava em conta a história, o conhecimento, digamos assim, das grandes civilizações, grandes questões do mundo, mas que levava menos em conta a ciência, a matemática. Mas mesmo assim nós tivemos matemática rigorosíssima, tivemos química, física, história natural, que chamava naquele tempo, era o nome que se dava à biologia antigamente, né? Chamava-se História Natural. Tinha laboratórios no colégio, uma atenção muito grande para tudo que era conhecimento. O conhecimento é sagrado, conhecimento vital, conhecimento para tudo. Lia-se muito, ouvia-se muita música, tocava-se instrumentos, participava de coral, fazia-se teatro, enfim, mas havia uma intenção por baixo da história, que depois acaba consagrando, que os padres, como orientadores da formação naquele momento, pretendiam dali tirar também seus seguidores, né? Tirar os seminaristas dali. Eu acabei entrando no seminário depois e fui jesuíta durante algum tempo, mas mais tarde. E estudei filosofia, estudei, enfim, toda essa formação que exigia como base o conhecimento profundo do latim e do grego. Estudei latim e grego. Naquele tempo, estudar latim era quase que comum. Todo mundo tinha que estudar latim. Todo mundo fazia parte da formação estudar latim. E o latim era uma língua que se aprendia para não ser usada. Você lia, conhecia, era a base do português, a base de muitas línguas no mundo. As línguas latinas todas são baseadas no latim. Agora, o latim tinha uma curiosidade muito interessante, en passant, que não é o caso aprofundar aqui, é uma língua quase que exata. Ou seja, para cada palavra no latim, você vai ter como consequência algum resultado, alguma digamos, consequência. Se ela é sujeito, se é predicado, se é verbo, qual é a consequência exata, quase que matemática isso. Tinha padres que defendiam na época, meus professores de latim, que o latim era tão lógico quanto a matemática. Era uma coisa muito curiosa, interessante. Dizem que é a língua mais perfeita que apareceu até hoje, mas é morta, né? Morreu. Ninguém fala latim mais, mas enfim, ela é base para muita coisa e é muito importante. Eu estou falando tudo isso porque a formação minha foi um pouco baseada nesse campo. Depois que eu entrei no seminário e tal, aquele negócio de estudar muito, mas muito vinculado a uma perspectiva da religião, da Igreja Católica. E eu vivi nesse período de seminário o momento que a Igreja Católica teve uma inflexão, uma mudança, uma transformação radical, que foi o momento do chamado Vaticano II. Quem é de igreja aí vai saber o que eu estou falando. É o momento em que a igreja mudou a sua orientação tradicional, clássica, antiga, conservadora, reacionária, muito reacionária, para uma visão um pouco mais aberta da igreja, em alguns casos muito aberta, em outros casos menos aberta, menos reacionária, mas mudou profundamente, né? Inclusive o latim nas missas acabou nesse período. E muitas outras coisas desapareceram nesse momento crucial, onde houve a transformação da igreja no período que eu estava lá. Fiquei no seminário um tempo, depois descobri que não era o meu interesse e a minha vocação, e saí. Mas já com uma formação, com conhecimento, já tinha estudado filosofia, tinha estudado ciências sociais, tinha me formado em filosofia, estava já fazendo o curso de Ciências Sociais, estava terminando Ciências Sociais. Naquele período que eu estava procurando emprego, em São Paulo, aliás, achei, trabalhei numa agência, fui procurar emprego e acabaram me dando emprego lá mesmo. Mas aí apareceu alguém que me disse, tem um concurso que está rolando aí numa entidade chamada SESC, rolava no ano de 1968.
faz tempo. E aí, então, eu prestei o concurso. Prestei um concurso com esperança de que, plena ditadura, já na época do AI-5, numa situação dificílima, com gente aprontando, fazendo o diabo, tentando reagir contra tudo, virando o carro na rua, ali na Maria Antônia, participei daquele rolo todo da Maria Antônia, tive ali em situações muito complicadas. E, no entanto, no SESC eu prestei o concurso e ninguém falou nada. Eu disse, bom, está tudo bem aqui, é sinal que não tem muito problema. Prestei o concurso e não escondi nenhum ponto de vista, porque o concurso era um concurso muito ligado a uma espécie de visão geral, conhecimentos gerais, opiniões importantes, inclusive políticas, sobre, na época, eram assuntos importantes como alfabetização de adulto, o monopólio da Petrobras, questões graves que eram cruciais do ponto de vista político, apareciam no concurso. E a gente botava opinião lá, sinceramente, o que a gente pensava. Plena ditadura. E, no entanto, foi evoluindo minha preparação no concurso, um concurso que demorou alguns meses, porque são várias fases, como até hoje os concursos do SESC não mudaram muito de lá para cá. E aí acabei sendo aprovado, entrei num trabalho de animação e de ação cultural e social no interior de São Paulo, nas chamadas unidades móveis de orientação social, que circularam durante um tempo no interior e foram muito importantes na criação de uma proposta institucional significativa. E de lá para cá, acabei entrando e fiz minha carreira, acabei sendo diretor nos últimos 32 anos. Então, eu já estou no SESC há 48 anos quase, completo em novembro, e 32 anos como diretor regional. Rapidissimamente, minha carreira no SESC é essa. Do ponto de vista institucional, o SESC, o que é isso, né? Uma instituição criada no século passado, em 46, com o objetivo de proporcionar um programa de bem-estar sociocultural aos trabalhadores do comércio e de serviços e à população de modo geral. Antes de aprofundar a discussão do SESC, muito rapidamente, eu gostaria de dar um testemunho e uma colocação de caráter, assim, digamos, pessoal, com relação a essa visão da questão da cultura e da cultura do ponto de vista da sua importância numa cidade, num território como o nosso, na perspectiva que nós vivemos hoje. E, sobretudo, depois do depoimento da Maria do Rosário, que eu admiro, respeito e valorizo, no seguinte sentido. Para o interesse público, para as pessoas realmente construírem um projeto cultural significativo que transforme um território, que valorize uma cidade, que transforme a vida das pessoas, que transforme uma sociedade, ela tem que ter principalmente um caráter público. O que quer dizer isso? Quer dizer que quem tem que liderar esse processo, quem tem que administrar esse processo, quem tem que estabelecer, digamos, os princípios, as normas e o modo como isso tem que ser feito, tem que vir da administração pública. O privado pode até fazer isso e colaborar, que é o nosso caso. Pode até se envolver numa perspectiva pública, porque nós somos um privado, uma instituição de caráter privado, com objetivos de ordem pública. Nós não somos um privado com objetivos de ordem privada, de interesse nosso, de interesse a favorecer nem sequer o prestígio da marca. Porque tem gente que esconde muitas vezes o interesse de lucro, chamando de valorização da marca. Não, nem isso. Claro que isso aparece, claro que isso é uma decorrência natural, claro que é bom para a gente, nós não temos nada contra aparecer e valorizar, mas o interesse principal tem a ver com esse interesse público, essa questão de trabalhar para o bem da sociedade, e não dos indivíduos e muito menos dos dirigentes. Isso eu digo com toda tranquilidade, com uma espécie de confissão de princípios, porque eu respeito demais a administração pública no que diz respeito a essa questão da orientação
de um trabalho de caráter cultural. E de trabalho de caráter cultural no sentido do interesse público, porque pode ter o cultural no interesse privado, e está cheio, mas não é disso que nós estamos falando aqui. E é nesse sentido que nós orientamos toda a nossa atuação, até mesmo a atuação que nós fazemos separadamente, isoladamente, sozinhos, sem envolvimento da administração pública, mas muito mais ainda quando nós o fazemos com o interesse da administração pública, com a participação, envolvidos num projeto em que a administração pública está envolvida, seja ela de caráter municipal, mesmo estadual e federal. Sinceramente, nós não temos um vínculo com nenhuma, digamos, não é por uma questão partidária. O que determina é o interesse público e não necessariamente o momento ou o partido, digamos assim, que está no poder naquele momento. Eu digo isso também porque nós já tivemos envolvidos com todos os demais que já estiveram na administração pública municipal. Claro que nós os identificamos mais ou menos de acordo com o tipo, digamos assim, de interesse público devidamente, digamos, realizado. Porque muitas vezes o interesse público pode ser uma afirmação que não corresponde aos fatos do ponto de vista do dia a dia das propostas, né? Então, esse é um detalhe importante, porque a instituição e a visão nossa, de todo mundo que trabalha no SESC, tem isso muito claro, ou seja, nós estamos integrados no esforço da instituição e ele está afinado ao interesse público, ao interesse educativo, ao interesse da sociedade e não ao interesse individual das pessoas que estão administrando esse processo nesse momento. Com relação ao que nós fazemos, primeiro a instituição, já falei rapidamente, foi criada e ela tem uma evolução histórica importante. O SESC nasce nos anos 40 numa perspectiva, eu chamaria de um tanto quanto assistencialista, voltada para atender a determinados objetivos diretos, a necessidades básicas, e com uma perspectiva, às vezes, um tanto quanto superficial, do ponto de vista educativo, sem aprofundar muito questões como o desenvolvimento efetivo das pessoas e o caráter educativo de uma proposta. Né? Nos anos 40, o que é enfatizado? Atenção, cuidado em lugares assim, equipamentos pouco desenvolvidos, em equipamentos com uma certa precariedade naquele momento, tentando criar um mecanismo de atenção, mas uma atenção ainda não muito bem resolvida no início, né? E, aos poucos, o SESC vai descobrindo, nesses 70 anos de história, nós completamos 70 anos esses dias, no dia 13 de setembro, aliás, com uma belíssima comemoração acontecida no Teatro Municipal, e a Rosário estava lá, com a participação, inclusive, da Orquestra Experimental de Repertório, apresentando um espetáculo maravilhoso. Então, o SESC, nesse momento, nesses 70 anos, vai evoluindo e vai transformando o que antes era uma perspectiva assistencialista, voltada para uma visão de cima para baixo, né? Porque o assistencialismo tem um pouco isso, né? Às vezes tem até o mérito de ser alguma coisa importante, necessária, do ponto de vista de programas sociais. Mas é pouco porque não desenvolve o ser humano. Ele simplesmente atende a uma necessidade, ele dá atenção, ele cuida de alguma coisa que é de urgência e necessário cuidar, mas necessariamente não evolui, não transfere uma informação, um conhecimento, uma possibilidade de melhoria efetiva da vida da pessoa, né? A famosa história do anzol e do peixe. Então, na realidade, o assistencialismo é a história de dar apenas o peixe e não um anzol para que se pesque, né? Isso é algo ainda importante, necessário. Se alguém está morrendo de fome, é importante dar comida em primeiro lugar. Torná-la capaz de poder ficar em pé, no mínimo, né? Para depois, então, iniciar um processo que vá além. Então, isso um pouco aconteceu no início na visão da época, né? Na visão do SESC na época. Uma visão muito resultante de um momento histórico, social, significativo,
de um momento em que o Brasil estava vivendo uma transformação, uma mudança muito importante, significativa no pós-guerra do século passado, né? Agora, de lá para cá, as coisas se transformaram muito. E essa visão paternalista, assistencialista, foi evoluindo. Inicialmente, com uma utilização de um programa voltado para a atividade física, para o esporte, né? Para o esporte espalhado na cidade. Uma ação importante. O SESC realizou muitas competições entre trabalhadores, no início dos anos 50, como uma ação... Mas é interessante que, nessa mesma época, criou um programa exemplar, o SESC de São Paulo. Criou uma colônia de férias. O nome é ruim, mas era esse. Colônia de férias, né? Até hoje ainda tem esse nome meio na memória das pessoas. Não é o melhor nome. Hoje nós chamamos SESC Bertioga como qualquer outro SESC. Mas era a colônia de férias do SESC Bertioga. O que tinha lá? Um local de férias, onde os trabalhadores iam para lá, se inscreviam, né? E tinham um pagamento quase que simbólico e ficavam lá durante algum tempo, né? Para chegar lá era tão longe, tão difícil, passava um dia para chegar em Bertioga, no final dos anos 40, início dos anos 50. Né? Ia de trem, não sei até onde, pegava um barco, e o barco ia pelos canais ali em volta de Santos, passando pelo Guarujá, depois chegava lá em Bertioga, descia, pegava um caminhão, ia pela praia e chegava lá. E tinha que passar muito tempo lá, uma viagem tão longa dessa, tinha que ser alguma coisa bem significativa. Ficavam lá 15 dias e tal. Então, isso evoluiu. Hoje é um centro de férias super moderno. Eu costumo chamar do Mediterrâneo da classe trabalhadora. Mas, enfim, mas é bacana, é um lugar legal. Se alguém conhece, pode dar o testemunho se quiser. Mas, rapidamente, só para ter uma ideia do SESC, que evolui e chega na perspectiva da cultura e do desenvolvimento nos anos 60 e 70. Por que isso? Porque percebe que a cultura e a educação, que para mim são duas facetas de uma mesma realidade do desenvolvimento humano, se você pegar o conceito de cultura e ampliá-lo ao máximo possível, ou seja, cultura não é só arte, espetáculo, formação de artista, cultura tem a ver com a vida, tem a ver com o dia a dia, tem a ver com a comida que você come, a roupa que você veste, a maneira que você fala, a língua que você pratica, tudo isso faz parte da cultura no sentido antropológico mais amplo, cultura no sentido bem amplo. É dessa cultura que nós cuidamos, diferentemente de órgãos como a Secretaria da Cultura, que cuida diretamente de um aspecto fundamental, importantíssimo desse universo todo, que trata da questão artística, da questão da formação, da questão dos equipamentos, da questão do financiamento, que são coisas absolutamente vitais, e das linguagens todas, que são sumamente importantes e complexos demais. Mas a cultura, além de tudo isso, engloba muitas outras coisas com as quais nós lidamos, desde a atividade física, desde o esporte, todo o simbólico que está por trás de tudo isso, seja para o bem-estar das pessoas, porque nós estamos falando de bem-estar, lembra-se? De bem-estar sociocultural para todo mundo. Então, nós estamos falando de algo que é mais amplo do que simplesmente ou somente a questão do mundo das artes. A cultura tem a ver com compromissos de outra ordem também, inclusive convivência, e mais recentemente se discute a questão da sustentabilidade, que está envolvida nessa questão, a questão da diversidade, que está profundamente envolvida nessa questão também, que a gente procura aprofundar também. É dessa cultura que eu menciono, e, portanto, no plano global da instituição, cabe um papel substancial a essa participação no mundo das artes, no mundo do simbólico, desse imaterial fundamental, da criação humana, que dá espaço para tudo isso, seja na formação, seja na difusão, seja na participação e na difusão. Então, para nós, a instituição funciona como um lugar onde as pessoas podem exercer esse papel de cidadão, etc., envolvido em... Já está chegando meu tempo, é isso? Então tá. Envolvido em todas essas questões. Então, é muito amplo, é muito grande, o espaço no qual nós temos que atuar é um espaço, portanto, muito grande. Só para completar, o nosso envolvimento, portanto, numa proposta ou nas propostas
de uma secretaria da Cultura com o objetivo que tem a Secretaria da Cultura no município de São Paulo hoje é absolutamente vital, fundamental. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui porque realizamos uma ação absolutamente de mútua troca de energia. Isso é absolutamente vital, né? E só nesse sentido eu gostaria de dizer que, para nós, como eu disse antes, o caminho dessa ação no campo da cultura, nessa perspectiva educativa, tem a ver, portanto, com todo um esforço que uma instituição como a nossa tem que fazer. Não é nem para se justificar, nem para dizer que ela é importante, nem para dizer que ela está cumprindo o seu papel, simplesmente para cumprir a sua vocação. A instituição está cumprindo sua vocação. Então, nós nos colocamos à disposição e a maneira de consubstanciar, de juntar isso num lugar fixo, num lugar onde isso se dá de maneira mais objetiva e direta, é no nosso Centro de Pesquisa e Formação, CPF, que é uma área do SESC relativamente nova, muito bem, digamos, administrada hoje. Está aqui a Andréia, toda a turma dela aqui, mais outras pessoas, é uma espécie de escola SESC, eu chamaria de a Universidade SESC para o pessoal interno e para o pessoal externo, e alguns aqui que eu sei já participam de atividades lá dentro. Portanto, eu me coloco à disposição. O tempo é um pouco reduzido para falar tudo, né? Mas a gente coloca à disposição. Se alguém desejar alguma informação complementar, estamos à disposição. Obrigado. A gente ainda tem um tempinho para pergunta, certo? Então, eu queria abrir para o pessoal uma rodada de perguntas. Pode fazer uma rodada de 3 e eles respondem, depois a gente volta de novo. Boa noite. Meu nome é Carla, eu sou professora da Universidade Federal do Pampa e do curso de Produção em Política Cultural, um bacharelado de 4 anos. E tenho uma relação com São Paulo, porque morei minha vida toda aqui, fiz ECA, fiz mestrado, doutorado, trabalhei no Centro Cultural São Paulo. Então, tenho um carinho especial e aproveitei esse momento, né, desse evento para estar aqui, para trocar um pouquinho, conhecer um pouquinho dessa discussão que é muito cara a todas as escolas e universidades ligadas à produção cultural, né? Então, são poucas, e aqui minha fala, inclusive, ativista nesse sentido, que né, em termos de formação de graduação, contamos nos dedos, né? A Federal da Bahia, a Federal Fluminense, a gente lá no Sul. E eu queria, na verdade, ouvir um pouquinho de vocês. A USP-Leste, o mestrado, né? Eu falo em termos de graduação. Mestrado, doutorado, acho que decolamos, inclusive, né? No território. Em termos de graduação mesmo. E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês a relação sobre a formação e o contexto de instabilidade em que estamos, né? O contexto que ele é histórico, né? A gente sabe que no campo da cultura são raros e muito específicos os momentos que alguma estabilidade se teve, principalmente no âmbito de uma política nacional ligada a esse campo. Então, eu queria ouvir de vocês como que vocês têm percebido, principalmente na perspectiva da formação, né? Cada um em seu devido lugar, enfim, nas experiências de vocês, como que tem sido isso com esse público? Porque, obviamente, que no ambiente universitário há não sei se um desestímulo, mas há um olhar com um pouco de... como é a palavra? Receio, um pé atrás, ou seja, de novos estudantes que buscam esse universo da cultura, ou mesmo das linguagens artísticas, estão de volta a um contexto de instabilidade. Então, eu queria ouvir muito. Obviamente que o Centro de Pesquisa e Formação vem com uma outra proposta, uma proposta mais arrojada, diversa. Eu acho que isso é importante, vem para dar esse gás, inclusive, apoiando, né, essas outras iniciativas. As escolas específicas,
né, mesmo que no ambiente de linguagens, que inclusive dialogam com esse contexto de diversidade cultural, né, que tanto dialogamos. Então, assim, queria ouvir um pouquinho especificamente sobre essa formação e o contexto de instabilidade, como que vocês têm observado nas experiências de vocês. Mais alguém? Oi, boa noite, meu nome é Felipe. Eu queria perguntar, no aspecto que você falou de instabilidade, ao mesmo tempo que a gente vive esse momento de instabilidade, acho que talvez no âmbito mais formal, quando você pega, por exemplo, o mês da cultura independente, ou com, enfim, coletivos e produções culturais independentes, como que tanto a Secretaria da Cultura, partindo de um lado mais municipal da gestão, como que a gente consegue abraçar isso de uma forma mais ampla e abrir esses espaços, e o SESC no sentido de abrir espaço também, como vocês prestam atenção nessas zonas autônomas, digamos assim, e como que a gente consegue trazer isso para um âmbito mais, digamos, jogar uma luz. Isso, não sei se ficou claro. Isso. Como é que a gente abre espaço tanto na Secretaria da Cultura e o SESC, como que presta atenção nisso de um ponto de vista institucional? Mais alguém? Obrigada. Boa noite, eu me chamo Bárbara, sou estudante de Estudos Culturais também, na USP, e tenho a questão que tem batido muito forte para mim ultimamente, como trabalhar o meio ambiente dentro da esfera da cultura, né? A nossa relação do dia a dia, do modo de lidar, do modo até em questões de tendências globais, né? Que são problemáticas que só tendem a crescer e que, se a gente não mudar a nossa cultura com o meio ambiente, não sabemos o que pode vir, né? Então, dentro da minha pesquisa pessoal e de alguns cursos que eu tenho buscado fazer de produção cultural, em questão de edital mesmo, por conta da Secretaria da Cultura, o meio ambiente era sempre tido como algo que eu não poderia colocar nos editais de cultura, né? Que eles não seriam cabíveis. Então, eu queria, enfim, colocar essa questão, né? Como o meio ambiente pode se colocar nessa perspectiva de cultura, né? De novos projetos. É isso. Tem algumas coisas que estão acontecendo que é difícil a gente analisar com os fatos em curso, né? E aí o Danilo pode falar depois, mas, por exemplo, no nosso caso, na prefeitura, e aí falando da formação, por exemplo, recente na USP Leste o curso de Gestão em Políticas Públicas. Nós tivemos uma presença fortíssima de egressos do curso de Gestão em Políticas Públicas nessa gestão da prefeitura. E a gente percebe já uma diferença. No caso da cultura, nós temos um problema que a gente nem tem concursos para pessoas. Por exemplo, a gente precisaria abrir carreiras. Primeiro, ultimamente, nem concurso tem, mas, enfim, precisaríamos abrir concursos para carreiras desse tipo, para receber pessoas com essa formação em gestão em políticas públicas. Nós tínhamos administração pública na GV, mas esse curso da USP Leste, por exemplo, mais recente, e os de formação na área cultural, de gestão cultural, também são ainda poucos, né? Mas eu acho que é um movimento que se iniciou e que não tem muita volta, né? Por outro lado, quando a gente fala dessa instabilidade, desse momento que a gente está vivendo, por isso que eu falei que é difícil analisar os fatos com eles acontecendo, né? Acho que a gente não sabe como que vão ser os próximos anos, aí falando na gestão municipal, mas acho que criou-se um caldo de um modo de fazer cultura, né? Quando o Danilo fala nós somamos, independente do partido, independente da gestão, mas se há um interesse público maior e uma linha na qual acreditamos, né? O SESC tem sido um parceiro importante. Acho que tem muita gente envolvido, por exemplo, na cultura com esse caráter da coletividade, do convívio, especialmente no território, a cidade de São Paulo, aí eu posso falar daqui, né?
mudou muito, muito, muito nesses últimos anos, aí, esses anos 2000 aqui, acho que teve uma mudança muito importante. Com os próprios mecanismos de financiamento que se criaram, aí, de financiamento direto, incentivaram a formação de muitos coletivos, de muitos grupos, tem muita gente mobilizada e envolvida com a gestão cultural, né? Então, não dá para saber, por isso que eu falei, é difícil analisar os fatos, a gente está vivendo um momento de turbulência, acho que vai ter que esperar um pouco assentar as coisas, mas eu tenho a impressão de que tem algumas coisas que não tem muita volta, porque muita gente entrou nessa cena. No caso da cultura, cada vez mais pessoas estão buscando formação, até tinha uma pessoa que trabalhava com a gente, que é a Helena Abramo, que é especialista em políticas para a juventude, e ela falava que na cultura tem uma coisa que nem na Tostines, né? Do vende mais porque é fresquinho porque vende mais. No caso da cultura, a gente observa um número muito grande de pessoas buscando formação, porque a pessoa não adianta você ter formação numa linguagem artística, isso não é suficiente, você tem que ter um aprimoramento constante. Até para lidar com essas novas políticas, você tem que ter formação em gestão, então as pessoas vão buscando complementarmente isso. Eu tenho a impressão que isso é uma coisa que só tende a crescer, né? Em relação à questão da produção independente, eu acho que um dos papéis do poder público é justamente captar esse movimento. É claro que o poder público sempre vai mais devagar, por exemplo, no caso do SESC, acho que eles conseguem responder mais rápido, mas a gente também vai... Eu sempre falo que o movimento vai à frente, né? E a gente vai atrás com políticas que tentem responder a essa demanda. Mas tem também uma produção independente super forte nos vários campos, que acho que a gente está tentando absorver, fica meio funcionando um pouco como um radar do que está acontecendo, né? Na própria Secretaria de Cultura. Você tem que reformular a atuação muitas vezes para poder absorver essas novas demandas que vão surgindo e dialogar. A gente está num momento de novas linguagens, novas formas no audiovisual. Você tem lá agora o audiovisual expandido. Enfim, a cada momento surgem novas formas de organização, novas formas de produção, para a qual você, poder público, que muitas vezes anda mais devagar, porque a estrutura é mais pesada, é mais engessada, mas você tem que se adaptar, porque senão fica falando sozinho também, né? E aí também, não sei como é que o Danilo sente, às vezes eu percebo, não é que o artista parou no tempo, mas às vezes alguns segmentos pararam lá nos anos 80, num modo que faziam cultura, num modo de se relacionar com a secretaria, às vezes não encontram espaço porque ficaram fazendo cultura daquele jeito que faziam, era mais o artista, centrado em um indivíduo e uma produção menos coletiva. Isso foi mudando também e, às vezes, alguns se perderam um pouco nisso, né? E a Bárbara, só falando em relação à questão do meio ambiente, nós íamos fazer, no poder público, as coisas ainda são muito segmentadas, quer dizer, há um esforço de quebrar essas barreiras. Infelizmente, nós não tivemos recursos no orçamento para fazer um edital municipal de pontos de cultura, que nós pretendíamos ter feito esse ano, mas, infelizmente, o recurso nós não conseguimos viabilizar, em função da crise toda e do Caixa. Mas a proposta era fazer um edital que tivesse cultura e meio ambiente, direitos humanos e meio ambiente, enfim, gênero e cultura, enfim, que a gente pudesse fazer outras relações, inclusive porque aí no campo da cultura, as pessoas jurídicas, tem uma coisa que, não sei se o SESC sente isso diretamente, mas a gente sente, muitos grupos, muitos coletivos não se organizam com personalidade jurídica. Muitos não têm personalidade jurídica e buscam a personalidade jurídica, às vezes, no guarda-chuva de uma cooperativa ou de outras coisas. E as pessoas jurídicas, que às vezes vão buscar o financiamento da cultura, têm mais caráter assistencial do que caráter cultural, e a cultura passa como um acessório. Então, às vezes, se você fizer um edital sem abrir para outras possibilidades, onde a cultura tem essa intersecção, às vezes você pode desviar a proposta do que poderia ser um bom projeto cultural. Hoje você tem a questão do cicloativismo, você tem a questão da alimentação, você tem uma série de coisas que mudaram bastante no que aparece para nós de propostas de projeto cultural. Então, acho que a gente tem que estar aberto a essa mudança e estar aberto a ouvir, entendeu? Mas é um processo bastante novo ainda. Acho que é isso.
Bom, essas questões todas levantadas suscitam muitas reflexões e daria para aprofundar. Primeiro, com relação à instabilidade do momento, essa coisa da formação. Quando nós iniciamos a ideia de transformar, de fazer um centro voltado para a formação, uma espécie de universidade SESC, que era uma ideia que a gente tinha, uma das propostas foi passar por todo esse trâmite da certificação absolutamente rigorosa e legal dentro de um convênio com uma universidade, ou fazendo de um curso livre, de um curso vinculado a uma formação reconhecida pelo MEC, com todas as exigências cumpridas rigorosamente. E percebemos que esse aparato em volta tornava-se, de certa maneira, de tal forma rigoroso e burocratizado que impedia a realização de um curso propriamente dito, e a gente tinha pressa de poder rapidamente colocar no ar esse curso. E foi o que nós acabamos fazendo, optando por uma certificação de um curso livre, assumido por nós, do jeito que o SESC costuma fazer quando tem essa dificuldade. Por exemplo, só para citar uma questão paralela, nós temos um curso de formação de ator que não é reconhecido oficialmente por nenhuma faculdade ou escola e que é muito procurado, é procuradíssimo, é talvez até, de certa maneira, mais procurado do que outros, que é o CPT, dirigido por Antunes Filho. Então, na prática, quando você tem um acúmulo, um cabedal acostumado, digamos, bem aprofundado, com bastante solidez, e, sobretudo, voltado para o interesse interno, inicialmente, para se tornar externo no decorrer do processo, que foi o que aconteceu, aí você ganha uma dimensão absolutamente especial e nova, e, com isso, nós temos feito o nosso curso com uma procura intensa, com muita gente envolvida e numa prática onde o grande campo de observação, ou de estágio, ou de trabalho, enfim, é o próprio SESC. Então, isso acabou ganhando uma força muito grande. Não é muito simples, realmente, lidar com essa questão do momento, nessas dificuldades todas, alguns que veem a cultura de maneira um pouco, digamos, preocupado, com a instabilidade, com a dificuldade, com o financiamento difícil, com a própria discussão sobre, por exemplo, a principal forma de financiamento que temos hoje no país, que está na berlinda, está em discussão, que é a questão da Lei Rouanet, de maneira, às vezes, um tanto quanto equivocada, né? Porque, na minha opinião, muito sincera, o fato de ter bandido usando a Lei Rouanet não significa que a Lei Rouanet esteja em xeque. Precisa procurar o bandido e prender, né? Aliás, em geral, é assim que tem que ser feito. Qualquer pessoa que usa de maneira criminosa um recurso tem que ser procurado e perseguido como tal. E não, com isso, a fonte ser questionada, porque ela tem questões, na minha opinião, para serem discutidas, aprofundadas, especialmente o uso adequado do recurso. Mas o que apareceu na imprensa é brincadeira. Gente que usou indevidamente o recurso porque não houve fiscalização, não houve cuidados, etc. Mas o fato de não haver uma fiscalização adequada não permite, não dá condição para que alguém julgue que a lei esteja totalmente equivocada. Ela tem equívocos, mas ela não é totalmente... Ela foi um avanço extraordinário na forma de financiar a cultura no país, na minha opinião. Mas, enfim, está tudo aí no ar, está tudo sendo colocado em xeque. Agora, por outro lado, do ponto de vista assim, mais de conteúdo, eu diria que essa instabilidade não é propriamente uma ameaça para o mundo da cultura, para o mundo da criação, para o mundo da capacidade do artista de lidar com as coisas. Essa criatividade, essa capacidade nós temos observado, seja de maneira independente ou não, muito intensamente. A produção é enorme, a quantidade de propostas que recebemos diariamente de
ações as mais variadas, é muito grande. Seja no campo da música, do teatro, da dança, das visuais, da tecnologia, em tudo, em tudo. Então, a criatividade, a capacidade e muita qualidade em alguns casos, outras nem tanto, mas, de qualquer forma, a produção está aí, está exercendo o seu papel e a criação continua exercendo. Então, eu acho que há realmente essa precariedade. Agora, a precariedade não é uma ameaça no sentido de que precariedade mais institucional do que propriamente uma precariedade de conteúdo, de propostas propriamente, na minha opinião. Com relação à questão dos grupos independentes, eu acho que há que entender um pouquinho o que a gente entende por, né? Eu, sinceramente, não sei onde situá-lo. É independente pelo conteúdo, pela proposta, é independente pela forma, é independente pela maneira como se organiza. Nós lidamos com todos os grupos, com todas as propostas. Agora, um mínimo de informação ou de capacidade de propor de maneira organizada é indispensável. Muita gente chega e propõe para a gente, olha, eu gostaria de fazer isso, assim, assado, parará. Falei, põe no papel e me manda. Muita gente deixa de mandar, porque quando vai pôr no papel, fica difícil. Não era bem aquilo, não dá para objetivar exatamente. É independente, mas até certo ponto, uma hora tem que formalizar alguma coisa. E, ao formalizar, tem que ter alguma relação com, né, com alguns princípios que organizam. Por exemplo, se quer colocar para a gente, tem que ter um CGC, sei lá, ou como é que chama isso? Não é mais CGC que chama? RPJ, antigamente era CGC. É um pouco antigo, estou um pouco antigo. Mas tem que ter um número, uma matrícula, não sei aonde. Às vezes tem essa história da ordem, tem ordem, não tem ordem mais, tem que pagar ECAD, não tem que pagar. Tem uma formalização, gente, que não tem como sair. Nós estamos vivendo essa realidade. Existe, claro, essa independência, essa facilidade de dar espaço para todo mundo, mas tem um quê de organização que precisa ter, no mínimo, um endereço, né? Um telefone, alguma coisa. Então, isso realmente precisa entender melhor o que é uma coisa e outra, né? Com relação à questão do meio ambiente, sem dúvida nenhuma, é um dos temas vitais, fundamentais do momento, né? Não é só porque é do momento, porque é necessário. Temos que pensar futuro, o que vem por aí. Afinal de contas, nós temos que pensar nessa sociedade que, bem ou mal, mesmo vivendo esse drama, essa situação, essa precariedade do momento, uma hora vai ter que se ajeitar, isso aí vai ter que se organizar. Não é? Vamos continuar, gente, vivendo aqui, né? Não dá como achar que acabou tudo. Não acabou. E isso tem que, de alguma forma, ganhar alguma... E quando a gente pensa na questão ambiental, ela é parte essencial, né? Quando a gente fala em desenvolvimento hoje, ninguém fala mais a palavra desenvolvimento puro. Fala desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque precisou acrescentar nessa ideia de desenvolvimento alguns outros elementos. Por quê? Por que eu digo isso? Porque a visão economicista de desenvolvimento que prevaleceu estabelece o desenvolvimento, e até hoje nós estamos vivendo a consequência disso, como o aumento da produção, material puro e simples. Essa reforma aí que estão falando do ensino médio, no fundo, é essa visão do desenvolvimento meio economicista, ou seja, o cara que vai se formar para ganhar dinheiro, para ser uma pessoa capaz de produzir, não precisa estudar história, geografia, aprender filosofia, aprender coisas do que é o mundo, que nada. Ele tem que aprender aquele negócio lá de produzir determinado. Então, isso eu estou simplificando um pouco, mas, no fundo, é um pouco essa visão de que você, direcionado para uma vocação produtiva, você não precisa do resto. Para que esse negócio de estudar arte, antigamente se chamava humanidades, esse negócio que eu mencionei aí agora há pouco. Não, para que nada? Isso não precisa.
Basta você aprender a matemática, ciência, aquilo que domina aquele assunto específico e ponto final, né? Essa visão é uma visão pobre do desenvolvimento. É uma visão que atrasa, não avança. O Celso Furtado já dizia isso. O desenvolvimento, se não tiver levar em conta o caráter, na época, o social, e nós acrescentamos agora o ambiental e o cultural, não faz sentido. E quando a gente fala o sustentável, a gente leva em conta todos esses aspectos. É muito simples. Temos que considerar isso. Então, nós temos países super, digamos, capazes de produzir riqueza e que têm um povo absolutamente atrasadíssimo. Por quê? Porque não levou em conta esse caráter absolutamente integral da questão do desenvolvimento. Isso é um fato real, gente. Isso é um fato. Você vê países que são capazes de produzir assim, petróleo, para usar uma palavra bem simples e direta, especialmente no Oriente Médio, são capazes de ter uma riqueza imensa, imensa, maiores PIBs do mundo, e não tem nem povo, não tem nem gente em quantidade para usufruir dessa riqueza, a não ser uma elitezinha mínima, pequena. Né? Por quê? Porque não pensa nesse desenvolvimento como uma parte, digamos assim, muito isolada. Claro que eu estou simplificando essa apresentação, para dizer para vocês que o ambiente, a questão ambiental é fundamental. E só para fechar, o SESC, que trabalha com essas visões todas amplas, acabamos de criar na cidade de Bertioga, aquela mesma da tal colônia de férias que eu mencionei, uma RPN, uma reserva particular do SESC de preservação da natureza, dentro da cidade de Bertioga. Fizemos isso agora, inauguramos semana passada, para o caráter educacional e para esse caráter social no entorno e o caráter turístico também para visitação. Muito obrigado. Eu acho que dá tempo de mais algumas 2 ou 3 perguntas rápidas. Se tiver. Alguém mais? Também não precisa ser pergunta, gente. Pode ser um comentário, Boa noite. Meu nome é Eduardo. Eu trabalho hoje na Fundação Bienal, mas trabalhei 10 anos na Secretaria de Cultura, com a Rosário, inclusive. Fui trabalhar na Bienal esse ano, não deve ter sido coincidência na minha vida que o primeiro tema que eu pego na Bienal é Incerteza Viva, né? O alemão, quando propôs, o curador acertou, mas deve ser uma coisa meio kármica para mim. Mas o que eu queria, na verdade, falar, então já que posso fazer um comentário, acho que é muito grato, muito gratificante ver 2 instituições como a Secretaria de Cultura e o SESC debatendo formação cultural, porque eu acho que apesar da gente ter hoje na cidade de São Paulo e fora da cidade instituições universitárias que começam a se debruçar sobre o tema, a nossa universidade ainda é muito bacharelesca, muito engessada e com uma dificuldade enorme de se comunicar com quem está fazendo cultura e se comunicar para além dos seus muros. Então, acho que o SESC e a Secretaria têm um papel fundamental, porque, motivados pelo aquilo que é o papel, né, característico de cada um deles, podem começar, como o Danilo falou, cursos que, inclusive, não tenham uma chancela e toda a burocracia que isso representa. Quando eu trabalhava na secretaria com o Guilherme, a gente se debatia sobre isso, como você criar cursos que atendam, ou você atende os parâmetros curriculares do MEC, às vezes, ou você faz aquilo que é o que os atores culturais estão demandando. Enfim, uma mescla que nem sempre é simples de alcançar, mas eu acho que a gente consegue caminhar para chegar em um consenso sobre isso, e as 2 instituições acredito que têm um papel fundamental nesse sentido, né, de como criar programas, políticas ou ações de formação que dê conta do que os atores, né, que estão produzindo pretendem, demandam, gostariam, e aquilo que de fato é uma ponte, inclusive, com a própria universidade, para que a universidade também consiga, né, com a dificuldade também que é inerente à forma de organização da universidade, especialmente a pública no Brasil, chegar nesses atores. Mas o que eu queria perguntar, na verdade, justamente, mais especialmente para Rosário, mas Danilo, fique à vontade para falar, que é justamente isso, conhecendo a Rô e a formação na prática que ela foi tendo, é como você vê hoje, Rô, justamente o desafio para o servidor público, para quem está na Secretaria de Cultura, acompanhar esse turbilhão que é a cultura na cidade hoje. Eu acho que, de fato, dos últimos 15 anos, a mudança foi tremenda
E acho que programas desenvolvidos pela Secretaria de Cultura têm um papel fundamental para educar os servidores, inclusive. Eu acho que programas como o VAI, que a Rosário falou, e a própria trajetória dos programas de formação, quer dizer, o programa que é vocacional, que vai redundar no programa de fomento ao teatro, eles nascem de demandas que estão colocadas na cidade, da organização dos atores que vão bater na porta da Secretaria, da Câmara, para fazer aí desse caldo sair as políticas que são necessárias. Mas eu acho que é mais fundamental, quem viveu na Secretaria sabe que é muito difícil acompanhar as mudanças, né? O Estado já vai se movimentar mais lentamente do que os atores culturais. Hoje em dia, então, com a revolução que a gente vive dos meios de comunicação, de informação, isso é mais complicado. E como para os próprios servidores acompanhar esse turbilhão, fazer, na verdade, né, o seu trabalho de casa ao mesmo tempo que você relabora a sua prática para dar conta daquilo que é a demanda que está na frente. E, nesse percurso, como fazer também que quem está na ponta demandando entenda o papel que é o Estado. Eu acho que programas como o VAI foram fundamentais, porque eles trouxeram para a Secretaria todo um mapeamento cultural que a Secretaria não teria descoberto de outra maneira, muito provavelmente, porque é difícil chegar nas bordas da cidade. E, mais do que isso, eu acho que trouxe para o servidor a necessidade de se repensar, de reorganizar sua prática e de como, na verdade, o Estado, então, que tem uma facilidade talvez mais fácil de lidar e com quem tem CNPJs portentosos, chegar naquele que está ali com muita dificuldade fazendo sua prática. Então, queria um pouco ouvir da Rosário, mas para o Danilo também, de que no Centro de Formação do SESC e para o SESC também isso é uma necessidade, como vocês, como diretores e como gestores de instituições que são importantes para a cidade, vê esse papel de como seus próprios trabalhadores, os servidores que estão a serviço dessas instituições, como reelaborar suas práticas cotidianas e chegar a um equilíbrio das duas coisas. Obrigado. Olá, boa noite. Gostei muito de ouvir as intervenções aí, entender um pouco mais de um desafio que eu venho enfrentando, né, que eu queria compartilhar à luz do que eu ouvi até agora, né? Eu sou professor universitário da USP, trabalhei muitos anos na GV, aposentado, coordenei um MBA específico para o SESC, prestado pela FGV, deve ter sido aí um embrião dessa universidade corporativa, né? E queria parabenizar por essa iniciativa, porque eu acredito que uma universidade corporativa nasce da própria prática e experiência que ela tem. Uma universidade externa que vá dar o aval não é necessariamente o melhor caminho, pode até engessar, né? Então, eu gostaria de parabenizar e assim, desejar que vocês tenham sucesso em encontrar o seu próprio campo, né? Mas o meu interesse aqui, nessa semana, é de aprender um pouco uma questão que me anda estimulando. Eu trabalho para uma ONG na captação de recursos e venho estudando aí várias maneiras de fazer isso pelas portas que existem, né? A Lei Rouanet, por exemplo, é uma delas, né? Então, eu venho procurando dados que permitam avaliar como é que essas ações que estão voltadas e incentivadas pela Lei Rouanet ouvem a voz daqueles que recebem esse serviço, né? O colega ali falou que é difícil chegar até a periferia, mas, de alguma forma, essas ações incentivadas, né, elas estão prestando um serviço e, na minha avaliação modesta, eles não estão ouvindo os beneficiados como poderiam ouvir, com uma inteligência que existe, né? E que você poderia estar incorporando, né? Eu entrevistei aí uma pessoa que é um empresário que presta serviços para empresas que patrocinam projetos pela Lei Rouanet há mais de 10 anos, e ele me disse que o interesse de uma empresa que financia por dinheiro desta origem, né, não tem o menor interesse em avaliar o serviço prestado. O que ele quer é a economia que ele tem financeira, monetária, daquele desenvolvimento que já foi superado, né?
Então, eu fiquei assim estarrecido em ouvir tão claramente essa coisa, né? E o meu estímulo seria entender melhor essa periferia. Eu já trabalhei em alguns projetos realizados por ONG de formalização de profissionais em cursos livres e gratuitos, né? E não sei como resolver essa questão, porque parece que não é uma questão que sensibiliza quem faz essas ações da mesma maneira como a questão da sustentabilidade, né, que você levantou. A sustentabilidade, até tinha uma sugestão para você. Eu presto esse serviço para o Instituto Jatobás, que tem vocação de fomentar a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável. Então, o meu desafio para você e para quem tiver interesse, né, é que faça parcerias. Da mesma forma que tem a parceria do SESC com a Prefeitura, que a sua escola faça uma parceria com ONGs que têm essa vocação, porque eles também têm a necessidade, da mesma forma que você, de viabilizar projeto cultural, eles têm a necessidade de viabilizar ou de disseminar práticas sustentáveis, né? Então, a minha pergunta aqui é mais uma indagação, e eu gostei da provocação de hoje. Vou continuar assistindo os debates aqui para ver no que existe chance de melhorarmos a gestão desse projeto, né? Que é a minha área, que eu tenho alguma experiência, né? Parabéns e muito obrigado. Eu só queria fazer brevemente, então, uma última provocação para suscitar. Quando você falou de formação cultural, Danilo, você remeteu à sua escola. E aí, uma coisa, um apontamento que eu gostaria de fazer, trabalho hoje num programa de cultura, que é o Circuito SPCine de Cinema, que está presente em 15 CELs. E esse programa é um programa continuado, permanente, cultural, nesse equipamento que a gente não gosta de chamar de escola, que é o CEL, que, enfim, que foi uma política desenvolvida na prefeitura e que quase ninguém é capaz de se dizer contra os CELs. Não foi, depois das gestões vindouras. Porque quem vai ser contra um projeto de política pública que se propõe a integrar de forma, num lugar de convívio, de bem-estar, esporte, lazer, cultura e educação? Mas, na prática, a questão da cultura na escola é algo que a gente não avançou. A gente viu há pouco tempo uma parte da classe cultural, artística do país ficar assombrada com a anexação do MINC ao MEC, mas porque a gente imaginava que no MEC a cultura já não teria um não lugar, ela já tem um lugar frágil. Na questão não é um ministério, né? E no momento onde se pretende fazer uma reforma estrutural de uma parte tão nevrálgica da educação pública, que é o ensino médio, onde a gente tem a maior evasão, onde a gente tem dificuldades enormes, e a gente, talvez, vou usar, não é a forma mais habilidosa, passá-la por uma MP, justamente pelas complexidades que é a construção da educação pública, e a gente vê que, de novo, a cultura não só não ganha mais espaço central dentro do espaço da escola, como, ao contrário, se reduz. E aí eu não estou usando o conceito de cultura só associado à questão artística. Eu estou falando um pouco na linha que você falou, de convívio, de lazer, de esporte. Então, eu queria só fazer essa provocação. A gente experimentou, né, Rosário? A gente veio com muita força, dificuldades também, fazendo a gestão, tentando fazer a gestão compartilhada dos CELs nessa gestão, avançamos bastante, mas acho que tem uma coisa mais estrutural, que é esse não lugar da cultura nas escolas. Só para encerrar e para dar um exemplo, até hoje, num país como o Brasil, com a população negra que a gente tem, com a influência que a gente tem, por exemplo, das culturas bantus, eu vejo gestores de educacionais que têm uma dificuldade enorme de ter um projeto simples, permanente, de capoeira na escola. Para dar o exemplo de uma expressão cultural talvez tão emblemática e simples e forte, né? E aí é uma provocação no sentido que papel vocês têm, podem ter, devem ter, de provocar essa discussão de forma mais veemente para o Estado,
de como a gente vê que isso acaba sendo fruto de uma iniciativa voluntarista de professores ou gestores educacionais guerreiros, mas não se constituiu como uma política de Estado. A cultura não tem um papel central dentro da escola, como já teve. Aí eu acho que a gente retrocedeu. Então, era só uma provocação um pouco para ver de que forma, institucionalmente, politicamente, a Secretaria da Cultura e o SESC, tendo esse papel tão central no Estado de São Paulo, podem ajudar nesse debate, né? Bom, primeiro, com relação à questão dos servidores, a gente vive um momento bem difícil em relação a isso. Até estava conversando com o pessoal do SESC aqui, falando dos meus interesses ao fim desse ciclo, interesses de estudo, inclusive, de outras formas de gestão, porque a gente vive uma situação de envelhecimento do funcionalismo, de não reposição desses quadros, com isso, e de incremento, por exemplo, no caso da cultura, de incremento da atividade cultural, da atividade da própria Secretaria de Diversificação. Então, às vezes, você acaba sobrecarregando o servidor, né, que acaba tendo que fazer outras coisas, e tendo pouco espaço, eu acho, de reflexão. Acho que tem uma coisa do funcionalismo, que é uma questão, porque a gente não perde o emprego, né? Mas, por outro lado, não tem um plano de carreira claro. Então, o que te estimula? Por exemplo, eu preciso, para mudar, né? Teve uma mudança na carreira agora, eu estava no final da carreira, instituíram mais alguns degraus na carreira, que, para mim, não é necessariamente ruim, porque eu não tinha... eu tenho tempo, mas não teria interesse de me aposentar agora, e eu tenho um estímulo para continuar, inclusive porque posso ter uma evolução na minha carreira, e para passar um determinado degrau, eu preciso estudar mais um pouco, entendeu? Então, são mecanismos que são criados, mas, muitas vezes, para o servidor, isso é um peso, porque ele teve toda uma história aí na sua trajetória de acomodação, né, de não estímulo ao pensar, é um estímulo de ficar reproduzindo as atividades cotidianamente, e com esse enxugamento que foi acontecendo por conta das aposentadorias e não reposição, muitos se sentem sobrecarregados nas suas tarefas, e muitos estão, de fato, nem todos estão, mas muitos estão, de fato, sobrecarregados na sua tarefa, e a última coisa que eles querem é pensar. Então, às vezes, tem situações que, quando você chega com uma questão nova, né, com um novo modo de fazer, ou uma nova demanda que precisa ser absorvida, às vezes isso é um peso, né, para aquele servidor. Pô, mais essa agora, mais esse novo jeito de fazer. Mas eu acho que a gente tem que buscar mecanismos de... Acho que tem tido cursos interessantes. Eu, por exemplo, muitas vezes vejo ofertas de curso que eu lamento não poder fazer, colocados pelo próprio poder público, às vezes em parcerias com a escola de administração, com a escola do parlamento, às vezes com o próprio SESC, né? Mas acho que tem que ter um estímulo que esse servidor tenha um tempo também para fazer esse tipo de coisa, né? Possa adequar isso na sua própria carga. Mas é um desafio, porque tem uma mudança grande, e, às vezes, quando você chega para falar dessa mudança, ou para mostrar um novo modo de pensar, ou para mostrar uma demanda que precisa ser absorvida, às vezes isso é difícil, porque não tem esse espaço, né? E seria uma coisa importante. A ideia de ouvir os beneficiários, acho que, assim, muitas vezes é aquilo que o Danilo falou um pouquinho antes da própria Lei Rouanet, e, às vezes, de outros mecanismos. Às vezes a pessoa está só preocupada em como receber o recurso e utilizar escritórios que se especializam nisso, e não estão preocupadas do que isso, de fato, está resultando na ponta, né? Acho que aí está dentro das mudanças que o próprio Danilo falou, e acho que a gente tem que ter isso nos nossos programas também. Quer dizer, a avaliação, eu estava discutindo um pouco agora no caminho, vindo para cá, com uma pessoa da área de formação da Secretaria, de um determinado programa nosso, que tem um grupo bastante mobilizado em torno desse, que tem um número X de vagas e que está com 50% das vagas ocupadas somente. Uma informação que nunca chega para nós, gestores, porque as pessoas, às vezes, estão na defesa corporativa do programa tão fechada que, às vezes, não pensam, não estão preocupadas necessariamente com quem está na ponta. Quer dizer, então, por que não estão todas as vagas preenchidas, se a formação na cultura é uma coisa tão importante? Será que tem alguma coisa errada que a gente precisa rever, que a gente precisa parar para pensar? Será que a gente está oferecendo a coisa certa, do jeito certo, no lugar certo? Por que a gente não está preenchendo essa? É de graça,
né? É um direito, é bom, as pessoas têm interesse. Por que não está preenchendo? Só que é uma informação que nem chega para a gente, entendeu? Então, acho que a gente precisa aprimorar esse mecanismo de acompanhamento, de ter indicador, não no sentido de que é meta, é tanto, é aquele número exato e absoluto, mas você tem que acompanhar isso de perto para saber se está, de fato, aquilo no qual você está investindo está tendo resultado, né? E, por fim, essa relação que o Guilherme falou da cultura e educação, acho que é uma relação necessária, muito necessária, mas difícil. Do ponto de vista do poder público, da administração direta, tem um problema que a distribuição de recursos, por razões óbvias, é muito desigual, né? E, às vezes, as propostas que vêm da cultura são vistas pela educação como propostas para tirar dinheiro da educação, justamente porque não existe esse olhar integrado entre a educação e a cultura. Então, a gente tem aí um programa, por exemplo, o Programa de Iniciação Artística, que é um programa que, a meu ver, deveria estar em todos os céus, e não em metade dos céus, entendeu? Mas aí tem o custo do programa, tem o que isso significa, e tem, de fato, assim, qual é a leitura que se faz desse programa na área de educação. Quer dizer, há uma leitura de que realmente ele está formando um cidadão diferente, um sujeito crítico, enfim, né? Então, é uma dificuldade. Eu acho que o poder público ainda funciona de maneira muito fragmentada, né? Cada um no seu quadrado. Em algumas áreas há essa busca, eu acho que há ensaios, há iniciativas, mas está longe de ser, de fato, uma construção, entendeu? Então, muitas vezes, eu já vivi isso quando eu trabalhava na Câmara, que, às vezes, você fazia um projeto de lei pensando, por exemplo, sei lá, em fazer produção de vídeos sobre a história dos bairros que pudesse ser financiado pela educação para ser trabalhado na escola. Isso era visto de maneira como se nós estivéssemos querendo tirar o dinheiro, da educação, da sala de aula, porque é uma visão mais restrita. Então, acho que é um desafio aí para os próximos anos que nós temos que continuar enfrentando. É isso. Bom, eu acredito que seja a minha última intervenção. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e comentar muito rapidamente aqui essas provocações finais que foram trazidas. Em primeiro lugar, com relação aos trabalhadores da instituição, os funcionários. No SESC, antigamente, tinha o hábito de chamá-los também de servidores. Serviço Social do Comércio, servidores. Mas a gente, aos poucos, foi abandonando, ainda usa um pouco, né? Mas a gente foi abandonando. São funcionários, seretistas, como todos os servidores, é alguma coisa mais vinculada à administração pública, né? Sem que haja nenhum caráter nem pejorativo, nem contrário, né? Não é o caso. Eu até falei logo de início a minha visão das pessoas que atuam no campo do interesse público. Para mim é absolutamente vital e fundamental que a gente crie uma cultura de valorização dos chamados servidores públicos e da administração pública de modo geral. Nós não temos saída, até os políticos, eu diria. Por quê? Embora a gente tenha esse drama terrível de políticos de todo gênero, matizes e interesses, não há saída sem a política. E essa é uma discussão de outra ordem, que não é o caso aqui, é um outro seminário que vocês poderiam fazer, é um outro debate. Não há saída sem a política. E essa demonização do político e do mundo da política, motivado, obviamente, por razões absolutamente válidas, elas têm que ter tomada com muito cuidado, porque sem eles também não há saída, por incrível que pareça, né? E se a gente for aprofundar mais, estamos vivendo alguns dramas parecidos aí pela frente. Mas, enfim, essa é uma questão muito delicada. Então, e tirando a questão do servidor, do político, voltando para a questão pura e simples do trabalhador, público ou privado, mas o trabalhador, em particular, da administração pública, e no nosso caso é uma instituição que tem aquele caráter
meio híbrido, digamos assim, meio público, meio privado, porque no objetivo também é público, é muito importante. Não se faz uma ação cultural efetiva sem as pessoas bem orientadas, bem treinadas, bem preparadas, bem capazes, treinadas no sentido mais profundo e o melhor possível do termo, não treinada para mecanicamente fazer nada, mas preparada efetivamente para poder exercer um papel numa instituição como a nossa. Por que eu digo isso? Porque essa ação educativa de uma instituição e da administração pública, de modo geral, ela é exercida por todas as pessoas, inclusive pelas pessoas menos graduadas de todas essas instituições, desde a informação que se dá na porta de uma escola, de um centro, até as coisas que são tratadas dentro com informações precisas. E a informação já tem um conteúdo educativo, na medida que é uma informação competente, bem colocada de maneira adequada. E todo o processo comunicacional interno que é feito pelas pessoas também tem que ter esse caráter absolutamente educativo, no sentido de colaborar com empatia, com afetividade, com um caráter de acolhimento efetivo dentro das instituições. As pessoas devem ser preparadas, alertadas, orientadas para exercer, até mesmo os terceiros, porque tanto a Secretaria da Cultura como nós do SESC trabalhamos muito com pessoas terceirizadas de instituições que são necessárias para o funcionamento. Podemos até ter uma visão crítica dessa questão, e temos, né? Porque geralmente a terceirização muitas vezes é um escamoteamento de diminuição de salário. Essa é uma questão delicada, profunda, que a gente procura analisar. Aliás, nós temos feito um grande esforço de desterceirização intenso, quando o mercado todo prevalece a ideia de terceirizar tudo, até a direção máxima, tudo, né? O que muitas vezes não é nessa questão da flexibilização das leis trabalhistas. Isso é uma outra discussão que também daria um outro seminário. Mas, enfim, essa coisa do trabalho voltado para o caráter educativo, que é fundamental, ele tem que ser exercido e falado, e discutido, e preparado, e debatido através desse esforço interno de discutir, debater, aprofundar através de cursos, através de orientações internas. Isso é um pouco o embrião do nosso CPF, né? De certa maneira, leva até a esse ponto. Mas eu gostaria de falar da importância do funcionário ou do servidor, da pessoa que está a cargo de lidar até mesmo com a infra, até mesmo com a logística, até mesmo com o suporte, que não é propriamente aquele que está envolvido apenas na ação, o técnico do conteúdo, que vai lá falar o que vai fazer e orientar as pessoas, mas até mesmo aqueles que estão apenas dando suporte para que tenha um entendimento efetivo do que significa aquilo, né? Com relação ao mercado, que o amigo aqui acabou colocando de maneira muito objetiva, e a discussão entre o mercado e a ação cultural, a gente tem observado, de um lado, a necessidade de ter o mercado, de ter as empresas, em geral, como parceiras efetivas, seja do ponto de vista do financiamento, Lei Rouanet e outros, seja do ponto de vista até mesmo da mobilização. Nós, do SESC, somos uma instituição que é mantida pelo mercado. Quem paga a nossa conta são as empresas. Está certo que elas pagam obrigatoriamente por lei e contribuem de acordo com a folha de pagamento que tem para manter a instituição, assim como outras instituições também. Então, a nossa relação com o mercado é uma relação absolutamente funcional, determinada, legal, orientada. Só que nós não fazemos nada em nome da empresa. A nossa atuação toda é em nome dessa instituição chamada SESC, que é mantida pelas empresas, pela contribuição das empresas, mas não por uma empresa em particular. Nós somos uma espécie de responsabilidade social das empresas socializada, porque todas entram.
obrigatoriamente, desde os anos 40. Portanto, essa ideia da responsabilidade social dessa maneira, obrigatória por lei nesse caso, mas ela vem daquele período, vem daquela época. E de lá para cá as coisas evoluíram. Muitas empresas passaram a criar o seu projeto individual de responsabilidade social ou cultural, ou as duas coisas. Tem muito banco que ganhou importância porque tem o seu projeto, sua fundação, seu instituto, seu isso, seu aquilo. É muito importante, claro, ainda bem, tem isso. Mas antigamente, antes, eles participavam desse esforço de uma maneira mais socializada, mais coletiva, mais coletiva. São Paulo é um fenômeno interessante. Vejam, por exemplo, um fenômeno chamado Bienal de São Paulo e MASP, que são dois eventos ou duas instituições do início dos anos 50, por aí, e que foram criadas com o suporte da burguesia paulista, das empresas de São Paulo, que na época eram devidamente estimuladas a oferecer uma contribuição para manter as entidades. Está certo que essa maneira nem sempre era das mais, digamos, tranquilas e lisas, mas o Chateaubriand ia lá e dizia, ó, se não der o dinheiro, eu digo que você tem tantas amantes, tem isso, tem aquilo. Então o cara lá, crau, cá entre nós, isso aconteceu mesmo. No divulguem, mas aconteceu. Mas, enfim, contribuíram. O MASP foi criado. O maior museu, um dos maiores museus abaixo do Equador, no mundo inteiro, uma coleção extraordinária. A Bienal de São Paulo andou com pires na mão aí até há pouco tempo, agora melhorou um pouco a situação. Você que está na Bienal, você falou. Então, agora está regular e tal, parará, parará. Mas sofreu muito. Por quê? Porque as empresas que antes faziam esse benefício, davam recurso através de várias instituições, estou vendo mais alguém da Bienal lá atrás, que contribuíam efetivamente para manter a Bienal, parará, parará, criaram seus institutos, suas fundações, sua responsabilidade socialzinha ali, sozinha, só ele. Entendeu? Está cheio. Isso acabou. O SESC não tem isso. Desde o primeiro momento, todo mundo entra com um pouquinho cada um, mas todos entrando, dá um recurso razoável para garantir o financiamento da instituição. Relação com o mercado é delicada. Por quê? Porque o mercado tem sua lógica. E a lógica do mercado não é a lógica sociocultural. Não é a lógica do benefício de todos e da sociedade. Infelizmente, não é. Aí vamos discutir um problema de modelo de organização social no mundo. Socialismo, capitalismo, etc, etc. Como é que evoluiu tudo isso? É uma história de muitos anos, longuíssima e complicada. Mais um seminário. Então, como vocês veem, a discussão é muito profunda e séria. Mas, de qualquer forma, se encontrou um mecanismo, através da Lei Rouanet, que ainda precisa de um aperfeiçoamento para fugir um pouco da publicidade, para fugir um pouco do domínio dos homens de marketing. Porque os homens de marketing querem vender, querem atribuir vantagens para o seu... associar a marca. Associar a marca quer dizer vender mais, né? Vender e ganhar mais dinheiro, fazer mais recursos, garantir a empresa. Que a empresa, a vocação da empresa para continuar é ganhar dinheiro. A empresa que não ganha dinheiro, ela morre, desaparece, no médio e longo prazo. Então, essa é a lógica está lá. A lógica da sociedade é outra. Como lidar essas duas lógicas? Tem que descobrir pessoas capazes de enxergar, de ter essa visão um pouco mais aberta, de entender essa realidade, de furar, muitas vezes, o sistema, não é? Para poder realmente criar uma condição. Mas não é muito fácil, não. Só para concluir, a questão da cultura e educação. É um dos temas com o qual eu tenho tido bastante, digamos, discussão e profundidade. Ainda ontem, aliás, semana passada, eu participei de um debate no Rio de Janeiro, num grande seminário que tinha até a Rede Globo na parada, e tinha o SESC do Rio de Janeiro, organizou sobre a questão da educação e da cultura. E minha participação lá foi exatamente sobre essa questão. Também é um assunto muito profundo e complexo. A cultura tem vários aspectos. Quando você amplia o conceito de cultura e você amplia o conceito de educação,
você vai ver que os dois são a mesma coisa, eles se confundem. Eles se confundem. Quando a gente imagina a educação no sentido absolutamente pleno, completo, aquilo que eu mencionava, que eu tive a sorte de poder ter experimentado na minha vida, onde no colégio interno, além de cuidar, sei lá, de todos aqueles aspectos, e tinha uma questão até ambiental que eu não me lembrava, mas agora eu tinha um cantinho lá onde tinha uma espécie de um espaço no jardim que eu tinha que cuidar daquilo, aquilo era meu. Eu que tinha que cuidar da planta que estava lá, da flor que tinha que dar não sei quando, que tudo que era plantado ali, quem regava aquilo, quem cortava aquilo, quem limpava aquilo, era eu, pessoalmente. Ia lá 1, 2 vezes por semana para fazer esse serviço. Por quê? Porque era parte desse processo educativo que abrangia todos. Jogava bola com o time, eu tocava na fanfarra, eu cantava no coral, eu representava no teatro e eu era um aluno razoável, não era lá essas coisas, mas era razoável. Então, era parte do processo. E tinha alunos externos ao colégio e alunos internos. Então, você tinha uma certa relação com o mundo fora, não era uma coisa isolada, não era uma ilha da fantasia. Era uma coisa que você tinha contato muito forte com todo mundo lá de fora também, que não estava no colégio, né? E tirava férias, ia para minha casa, minha terra, voltava. Então, era uma coisa muito aberta. Então, essa formação dava condição para você enxergar esse lado, digamos, mais completo, né? Enfim, é muita coisa que a gente podia falar, mas eu, para encerrar, diria que educação e cultura fazem parte do mesmo universo. E quando você amplia os dois conceitos, eles se escondem um dentro do outro. Então, a cultura é indispensável. Nós somos um país com mais de 70 milhões de pessoas envolvidas na questão educacional. Seja aluno, professor, funcionário, desde o prézinho lá, sei lá, aquele da crechezinha, da criança até com 3 anos, 2 anos de idade, até o pós-tudo, né? Porque agora tem pós-doc, tem negócio que vai... Depois que você faz tudo, ainda tem mais alguma coisa. Então, não é? Então, juntando esse universo inteiro, dá uma multidão imensa de pessoas envolvidas no chamado campo educacional. A cultura brasileira, ela vai existir com ou sem a escola. Por quê? Porque ela é inerente ao ser humano. Se a escola se envolver ou não, se o Ministério se envolver ou não, as bandas de música no interior estão fraquinhas, estão lá quase que soprando um pedacinho de bambu, mas estão lá tocando, tem a festinha do Divino em tudo quanto é lugar, a cultura popular está intensamente existindo, tem um monte de gente compondo, tem um monte de garoto pegando guitarra, indo para o fundo da garagem fazendo barulho, tudo está acontecendo. Não vai parar. Não adianta, porque não vai parar. Então, a cultura está existindo, essa cultura das artes, do espetáculo, das pessoas desejando mostrar a sua capacidade. Eu não sei nem se é contável. Eu acho que é incontável, por quê? Porque tem um pedaço da cultura formal e tem um pedaço grande da cultura informal que a gente nem dá conta. Está aí presente. Então, ela existe. A escola ajuda, claro, participa, existe uma certa sinergia, mas é muito pobre essa sinergia. O grande segredo seria aumentar profundamente essa sinergia entre o mundo da cultura como tal, criadores, consumidores de cultura, capazes de ler, capazes de entender, capazes de conhecer as coisas, e a cultura propriamente dita que existe em todo o país, independente. Um grande projeto foi o Pontos de Cultura, que deu visibilidade a um mundo cultural fantástico que foi criado na época do Gil e que ganhou uma certa importância que depois acabou se esvaziando um pouco. Mas, de qualquer forma, é muito importante que haja esse diálogo, essa aproximação. A questão formal, se é secretaria, se é ministério, se é superministério, se é infraministério, isso eu acho que é menos importante do ponto de vista prático, mas é importante do ponto de vista simbólico. Porque se você coloca no nível de ministério, você está dando uma certa importância. Se você não coloca no nível de secretaria, você está dando menos importância ao anterior. Foi só por isso que houve essa grita geral, com toda a razão, na minha opinião. Mas a questão central mesmo não é nem uma coisa nem outra.
é atribuir a centralidade da questão cultural e da educação, e desse mundo da educação e da cultura. Porque os políticos todos, qualquer um que se perguntarem, vão dizer que é muito importante, mas não fazem nada efetivamente. A educação tem uma parte constitucional garantida e a cultura não tem nada, menos de 1% no nível federal. Então, essa é uma questão gravíssima que a gente tem que bater. Por quê? Porque isso não é uma questão apenas de dar satisfação ou de criar um pouco de prazer e alegria para as pessoas. É uma questão essencial. E, para mim, essa é uma das questões mais sérias e você vê que, infelizmente, não é tratado com devido respeito e consideração, conforme vimos recentemente nessa matéria que a Rosária acabou de falar. Portanto, militantes, vamos brigar por isso. E não militantes profissionais, vamos trabalhar no sentido de valorizar com conhecimento essa ação, porque militância é muito importante, mas tão importante quanto militância é o conhecimento, o aprofundamento e a capacidade que nós temos de poder realizar um bom trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Danilo. Só a Rosário quer dar mais uma última palavrinha. Não, só porque não encerrei, eu queria dizer que foi uma oportunidade incrível poder ficar sentada aqui com o Danilo, porque a gente tem se encontrado em vários lugares, mas nunca... sempre a gente faz uma fala rápida para o outro e não ouve, né? É sempre uma saudação, não sei o quê. Então, essa oportunidade de ouvir, trocar... Enfim, uma parceria que já existe, né? A gente já é parceiro em várias outras coisas, mas poder fazer essa troca aqui foi bastante rico. Queria agradecer aí o pessoal da organização pela oportunidade. Obrigada. Agradecer a presença de todo mundo, agradecer a biblioteca que nos recebeu, a Muriçoca, ao Centro de Pesquisa e Formação e à Secretaria por, nesse momento, proporem esse debate. É isso aí. Obrigado.